paz do Senhor, meus irmãos, paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, jovens, crianças, adolescentes, pastores e obreiros, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, eu não sei a hora que você, meu amigo, minha amiga, vai ouvir essa live. Mas quando você ouvir, dê um like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante para mim, para ti, para nós, para o mundo, é a palavra de Deus. Hoje é dia 29 de outubro de 2025, o dia, o mês e o ano que Deus preparou para nós falarmos a palavra de Deus para um povo de Deus, porque todos que ouvem a palavra de Deus é de Deus. Vamos falar em Lucas 15, versículo 20. Levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, abraçou e o beijou. Amém. Querido Deus e bondoso Pai, Senhor da glória, Deus santo e amado, é a tua palavra. Que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações, para a honra e glória do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados e queridos irmãos e irmãs, pastores e obreiros, jovem, criança, adolescente, vamos falar a palavra de Deus, na necessidade de abraçarmos mais e beijarmos mais e odiar menos, perseguir menos, caluniar menos, julgar menos, apontar os dedos menos, mas amar mais. Amar, abraçar e beijar. Assim que Deus espera este mundo, a igreja, a mim e a ti. Este Pai, ele representa Deus que está lá na sua glória, esperando a mim e a ti e a nós voltarmos para ele, arrependido, quebrado, doente, enfermo, pecaminoso, caído nas garras de Satanás, nas drogas, na prostituição, na mentira, mesmo sendo da casa, sendo filho por adoção. Este homem, ele era o pai desse jovem. Como Deus é o pai da humanidade, como Deus é o pai do homem e da mulher que aceitou a Jesus Cristo. Portanto, este jovem tinha tudo na casa do Pai. Como você tem tudo na casa de Deus, como eu tenho tudo. A proteção de Deus, o amor de Deus. E nós não meditamos na passagem. Veja que o homem, o pai, é muito amoroso. Ele não foi atrás do filho, ele não pode buscar o filho ou a filha que decidiu por viver uma vida lá fora, na bebedeira, na mentira, no adultério, na prostituição, na macumba, na vaidade, na promiscuidade. Deus não pode ir atrás, porque ele não estaria dando livre-arbítrio para esses filhos. Mas Deus fica no seu lugar, envia anjos para guardar o Espírito Santo para o coração deste homem e desta mulher, que mesmo bebendo, mesmo prostituindo, mesmo adulterando, mentindo, brigando, batendo e apanhando, matando, fugindo para não ser morto, tem anjos do Senhor para guardar. Tem o Espírito Santo para falar no coração. No dia que esse homem e essa mulher olhar para dentro de si e dizer: pequei contra meu Pai, contra o céu. Levantar-me-ei, irei ter com ele, e direi para meu Pai:
Não sou digno de ser chamado teu filho, mas faça-me como um dos teus jornaleiros, porque na casa do meu pai tem os jornaleiros têm pão, tem lugar para dormir. E aqui eu estou faminto, desejoso de saciar essa fome com as alfarrobas dos porcos, mas não posso, porque aquilo é para os porcos. E os donos não é porque eu não queira comer, porque os donos não aceitam que eu como, porque faz falta para os porcos. E hei de ter com meu pai. Quando você, meu irmão e minha irmã, estiver longe da presença de Deus, não sentir mais a presença do Espírito Santo, não tiver o irmão ou a irmã para saudá-la, não tiver mais um pastor para te apacentar, se não tiver mais o pão para comer, não tiver mais uma casa para morar, um quarto, uma cama para dormir, não tiver mais um chuveiro para tomar banho, quando você estiver lá no lamaçal do pecado, jogado na rua, lembra-se que Deus, o Pai, está te esperando. E o que eu aprendo com isso? Se eu sei que o meu irmão e a minha irmã está sofrendo, está descendo de Jerusalém para Jericó, não quer dizer que ele chegou a Jericó. Não quer dizer que ela chegou no mundo, está saindo da presença. O que falta para mim, se eu tenho o Espírito Santo de Deus, se eu testifico e falar pela língua dos anjos, então eu tenho que ter amor. E o amor, quando alguém passa até nós e diz que está sofrendo, ainda que diz que pecou, está descendo, não tem mais jeito para ele ou para ela, abrace este homem, abrace essa mulher. Lembra que ele é o filho que saiu da casa do pai e está voltando, não para ser julgado, ele já se julgou. Ele chegou ao pai, ele queria dizer: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Não sou digno de ser chamado teu filho. Faça-me como um dos teus jornaleiros. Dai-me um pedaço de pão. Mas antes que ele chegasse para falar, o pai amoroso, a Bíblia disse que ele levantou-se. Não se digno de ser chamado teu filho, no 25, 21. Mas o importante é ainda de longe, quando seu pai o vistou, compadeceu-se dele, correndo, abraçou e beijou. Este pastor que vos fala, eu sou defensor do amor sobre os irmãos e as irmãs. Abrace, meu irmão. Um abraço pode vir uma cura da alma quando você abraça o irmão ou a irmã com sinceridade. Todo o peso da alma dele ou dela sai. Porque às vezes a pessoa precisa de um abraço. Esse beijo é para dizer: eu te amo, você faz parte de mim, você é meu filho, você é meu irmão, você é minha irmã. O abraço é para dizer: eu te abraço,
eu te sustento, carrega nos braços. Esse beijo para você sentir amada como irmã, como irmão. A igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja que recebeu o amor de Cristo, a salvação, quando não merecíamos a salvação, precisamos aprender do Senhor, amar, abraçar mais, beijar mais. Veja que não foi, ele deu vários abraços e um beijo, não. Ele o abraçou gostosamente e o beijou. Quantos irmãos que estão no lamaçal do pecado, lamachurecanda, labás. Quantos que estão com esse filho de pródigo e às vezes não saiu da casa do pai porque queria sair para conhecer o mundo. Às vezes a luta foi tão grande dentro da casa do pai. Satanás veio para roubar, matar e destruir. Se existe amor no coração do pastor da igreja, se existe amor no coração dos obreiros, dos pastores, dos membros, dos líderes, em nome do Senhor Jesus Cristo, abrace este irmão, abrace essa irmã. Não importa se essa irmã ela serviu a Deus por 20 anos, ou 10 anos, ou 30 anos. Se ela caiu num pecado, não olha o pecado e a fraqueza. Olha para o arrependimento dessa filha, desse filho, que está voltando para o lugar da onde ele não deveria ter saído. Você sabe quem está trazendo essa mulher ou esse homem para que eu e você o abrace e beije gostosamente? É o Espírito Santo. Se nós não fizermos a vontade do Espírito Santo, não fizer o mandado de Jesus Cristo, não abraçar, pôr nas costas e levar no meio do rebanho e colocar ele no meio das ovelhas e abraçado com esse homem, com essa mulher, beijar e dizer: você faz parte do meu corpo. A partir de hoje, eu preciso das vossas orações. Quando for orar, ore por mim. Sabe por quê? Porque o inimigo queria que eu te repreendesse, que tirasse pedra em você. Mas o Espírito Santo de Deus foi quem trouxe você para mim. Quem guardou você neste mundo, bebendo, brigando, lutando, sofrendo e sendo humilhado, foi o anjo do Senhor. E quem colocou no seu coração o desejo de voltar à casa do Pai foi o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus foi quem trouxe você para casa. Foi quem trouxe você, entregou nas minhas mãos para que eu abraçasse e o beijasse, sem você falar nada, sem te julgar. Tudo que você pensou em fazer, em falar e se desculpar, está feito neste abraço, nesse beijo caloroso. A ordenança que partiu de mim como crente, como pastor. Meus irmãos, sente esse irmão e essa irmã no meio de vocês. Esse pastor que vos fala tem feito essas coisas na igreja. Quando a pessoa tinha problema,
queria conversar. Mas baseado nesse versículo 20 de Lucas 15, o filho pródigo, o filho que deixou a casa, ele não disse que alguém mandou ele embora, ele não disse que alguém humilhou, ele disse: eu errei, é o bastante. Foi o Espírito Santo quem trouxe ele, para que ele chegasse e fosse recebido com um abraço e um beijo bem gostoso. Essa parábola é para a igreja, é para mim, é para os pastores, é para nós, irmão. Você quer ter um ministério maravilhoso, firme, ame mesmo, abrace, beije esse irmão e essa irmã. Não, meu irmão, não tenha o preconceito de falar é a mulher. Ela tem uma alma e ela vem chegando, trazido pelo Espírito Santo que está em você. Você está recebendo aquilo que o Espírito Santo está trazendo. Atrás dessa mulher ou deste homem, tem anjos que têm andado diuturnamente para guardar. O Espírito Santo confiou em você, pastor. Confiou em você, minha irmã. Confiou em mim. Como é que eu e você, como é que nós estamos agindo? Como é, meus irmãos? Nós estamos olhando, e eu te falei quando saiu, eu te ordenei que não fosse, eu falei que você ia cair nas garras de Satanás. Falta de conselho e de aviso não foi, mas esse pai, ele não disse não, ele viu o filho de longe, antes que o filho prostrasse para chorar. Se imagina que pai amoroso. É esse pai que nós temos, é esse Deus. Porque quem tem o Espírito Santo conhece o trabalhar do Espírito Santo. O Espírito Santo não vai pegar um homem ou uma mulher, um jovem, que distanciou da igreja, não importa como, que está sofrendo lá fora, no meio das drogas, da prostituição, na bebedeira, onde tem faca, revólver, onde tem perseguições, onde ele mata, rouba, mente, engana e é enganado. E ele fica sendo guardado pelos anjos do Senhor. Quantas vezes ele era para morrer e os anjos guardou. Hoje o Espírito Santo olha para o coração dele, ele está triste, abatido e com saudade de quando ouvia a palavra de Deus na casa de Deus. E disse: eu voltarei. Quero dizer para o meu pastor, para os meus irmãos, eu que sentava no púlpito não sou digno mais. Eu que ensinava não sou digno. Eu que pregava não sou digno. Não sou digno de participar da ceia. Pai, mas faça como um novo convertido. Como um crente sem instrução. Porque eu sei que tem na casa do meu pai, tem palavras que saciam o meu coração. Eu pequei contra a igreja, contra o pastor, contra os irmãos, contra as irmãs, contra Deus que me deu a salvação, contra o Espírito Santo que me usava. Mas é que eu estou, faça-me como um novo convertido. Mas o Espírito Santo vai entregando este homem nas minhas mãos. E o Espírito que está em mim disse para mim: Antônio, levanta. Não deixe ele se humilhar perante a igreja. Rabachuri canta rabás.
Não deixe ele se humilhar diante dos serviçais. Abraça. Faz aquilo que está no seu coração. E o que tem no coração de alguém que tem o Espírito Santo é dizendo se este homem, se essa mulher está sendo entregue pelo Espírito Santo, foi guardada pelos anjos do Senhor, e o Espírito Santo está entregando a mim. Essa mulher e este homem é muito especial para Deus. E eu vou contar com as orações dessa irmã, com as orações desse irmão, com as orações desse jovem. E levanto, correndo, eu abraço este irmão e essa irmã. Aleluia. Beijo. E terei esse irmão e essa irmã nos meus braços para orar, para aconselhar, para ajudar naquilo que for possível, porque o Espírito Santo que está em mim é o mesmo Espírito que está nele e nela. Minha irmã, você foi chamada como uma mulher de Deus para abençoar, para abraçar, para beijar. Às vezes, meus irmãos, eu vejo isso no meio da igreja. Parece que tem dois Espíritos Santos. Um que habita no homem e outro que habita na mulher. A mulher e o homem não podem se achegar. Como é que o homem que é cheio do Espírito Santo, tem o amor de Deus no coração, não pode abraçar uma mulher que é cheia do Espírito Santo, que tem o amor de Deus no coração? Por que não se pode, se uma mulher que receber um beijo, ter que buscar uma outra mulher? E às vezes as mulheres não estão preparadas para abraçar e beijar, porque Deus chamou o homem para isso. Mas o coração do homem foi endurecido. Por isso Jesus Cristo, ele está fazendo uma parábola, está falando sobre o pai e o filho. É assim que nós vemos um crente quando ele distancia da igreja. É um filho de Deus que deixou a casa do pai. Não importa, não importa. Não julgue, não seja o irmão mais velho. Seja o servo do Senhor. Se põe no lugar desse irmão mais novo. Se você tem o dom da palavra, tem o dom da revelação, o dom do cântico, o dom da profecia, o dom da cura, você tem todas as riquezas que Deus te deu. E você pegou toda a sua riqueza, todos os seus bens e foi para o mundo. Aquilo que você tem, que Deus te deu, fica parado, mas Deus não toma. E Deus deixa você ir embora. Quando os jovens, o mais novo, pediu o pai a sua parte, segundo a lei da época, ele não tinha direito, porque a partilha dos bens era depois que morresse o pai. Mas o pai o deu, separou a parte dele e deu. Deus está falando para mim e para você. Quando alguém sai da casa do Senhor, ele só tem direito da salvação se permanecer até o fim. Mas Deus prometeu a ele e a você, a família, que você e a sua casa serviria a ele. Se está escrito no livro de Deus, este homem e esta mulher vai voltar. Não é à toa que esse homem foi consagrado, essa mulher foi consagrada. Não é à toa que recebeu os dons. É evidente que
Com os dons vem a luta. Quando a pessoa é chamada para o diaconado, vem uma luta para o diácono. Mas quando chega ao presbitério, vem mais luta para o presbitério. Porque cada tamanho, cada degrau que você sobe, a responsabilidade é maior. O escândalo é maior quando você cai. Não importa qual é o tipo do pecado. Você pode dizer, hoje eu não vou ser mais crente. Não precisa você roubar, mentir, adulterar. A hora que todo mundo souber que o pastor desviou, falou o que ele fez. Deve ter amante. Está fazendo o povo pecar. Está entendendo? Mas Deus, Ele dá liberdade. Quantos homens que pregaram a palavra de Deus, doutrinaram, profetizaram, cearam e deram ceia, apacentaram, aconselharam, estão distantes da presença de Deus, pecaram, voltou para o mundo da onde saiu. Porque Satanás não brinca de ser Satanás. Satanás sabe onde é o ponto fraco da minha irmã, sabe onde é o meu ponto fraco. E ele luta nesse ponto. Então, minha irmã, se eu te amo e você está triste, está abatida, está sendo perseguida na igreja, ou na sociedade, no emprego, na escola, você deve confessar suas lutas aos santos. Se você me considera como um homem santo de Deus, você vai confiar sua vida. E eu agora, como homem, quando você confia sua vida, seus particulares, sua necessidade para mim, como um homem, eu devo olhar para Deus e glorificar o nome de Deus por confiar a filha dele a mim como filho e foi ao Pai. Você está vindo a mim para chorar e às vezes confessar o seu pecado sem que eu interrogasse. Eu tenho que abraçar. Você vai sentir abraçada, protegida, te beijar e você vai sentir amada. E vai olhar para mim e vai ouvir a voz. Minha irmã, vem aqui. A líder do ciclo de oração, dá uma beca para essa irmã. O que está faltando nos pés dessa irmã, uma sandália, dá uma sandália nova. Minha irmã, você pregava. Vamos orar porque o seu testemunho vai levantar muitas pessoas aqui. O abraço não vai cessar. O beijo não vai cessar. O amor não vai cessar. Mas eu quero vos dizer, meus irmãos, irmãs, pastores e obreiros, para nós fazer isso, nós temos que ter recebido. E nós só damos o que recebemos. Eu, pela misericórdia de Deus, tive encontro com Deus. Tive pastores que no início me deram o amor e o suporte. Hoje está faltando. Eu sei que as pessoas hoje entraram pelo um caminho de juiz, homens e mulheres. Minhas irmãs, você quer ser uma mulher feliz, sem enfermidade, sem contenda, sem lutas? Ame o seu semelhante. Não fala besteira. Quando alguém te abraçar, você tem o Espírito Santo, você sabe quando a pessoa te abraça, porque te ama em Cristo Jesus. Quando receber um beijo, você sabe que essa pessoa te ama, te beijou porque te ama. Está entendendo? Não condene, ame também. Se você recebeu um abraço,
recebeu um beijo hoje. Dê um abraço amanhã e um beijo amanhã em quem você encontrar que estiver precisando de um abraço, de um beijo. Quantos irmãos e quantas irmãs carentes de um abraço bem apertado, de um beijo gostoso com amor, o amor de Deus. Meus queridos e amados irmãos, se nós os crentes, os evangélicos, os homens e as mulheres que falam que vai morar no céu, voltasse todos para dentro de nós, com amor, com a graça do Espírito Santo, esse mundo seria diferente. Esse mundo seria uma bênção, porque na onde está a treva, com o seu abraço, com o seu amor, com o seu beijo, aparecerá a luz divina. Mas precisa de amar. E para amar tem que ser amado. Para ser amado tem que receber esse amor de Deus. Não tem ninguém que ame, que abrace, que beije, se ele não tiver, aleluia, se ele não tiver o amor, se ele não andou na presença do Senhor. Amados e queridos irmãos e irmãs, medite nessa passagem. Não deixe ninguém se humilhar diante de ti. Quando essa mulher, esse homem, chegar para se humilhar, contar os pecados que ela fez, corra na direção deste homem e dessa mulher. E disse ao seu servo: corre então, quando ele correr para o seu lado, e ainda está chegando, quando o seu pai o avistou, se você avistou um novo convertido, um crente, um homem, uma mulher que desviou da presença de Deus, que está no pecado, levanta, você sai correndo, corre e abraça, e beija. Ele vai entrar na igreja com você, abraçado com você. Aonde é o seu lugar? Nesse dia, o seu lugar é na frente, não é lá atrás. Aonde você colocar ele, tem um lugar para você com ele. Você não vai para o púlpito, você vai estar abraçado com ele, com ela, vai estar amando. Não tenha vergonha de abraçar e de beijar seu irmão e a sua irmã. Deus vai estar contigo. Deus vai estar contigo, para que o nome do Pai seja glorificado. Você sabe que Deus, Ele está preparando um povo especial e zeloso de boas obras. Essa irmã, esse irmão que hoje você está abraçando e beijando, lembra de uma coisa: no dia de amanhã, quando tudo se levantar contra ti para tirar a vida, lembra de Jesus Cristo, quando ele estava no auge, que ele falava que deveria ser entregue aos romanos, ser crucificado. Os discípulos, todos defendiam, mas na hora que ele estava subindo com a cruz nas costas, todo machucado, os discípulos fugiram quando ele foi preso. Mas ali estava uma mulher que ele o abraçou e o beijou,
Ali está uma mulher que ele comprou, pegou o fardo dela e colocou nas costas. Primeiro, ele expulsou os 7 demônios daquela mulher. Ele amou. Ele deu um amor tão grande para essa mulher, que a mulher ficava diante dos soldados, batendo no peito e clamando por Jesus. Eu tenho certeza, se os soldados levantassem, falassem, mulher, cala a boca, senão eu vou te crucificar no lugar do lado dele ou no lugar dele e vou soltar ele. Ela glorificava ao Pai. E ela estava pronta para ser crucificada no lugar de Jesus Cristo. Minha irmã, essa irmã e esse irmão, pastor, que esse irmão e essa irmã que hoje você abraça e beija, no dia da sua ruína, os homens que estão do seu lado, se você cair, for acusado de alguma coisa, ainda que não seja pecado, foi acusado, foi lançado fora, eles não conhecem você. Mas essa mulher e este homem que hoje está na garra do inimigo, e você o abraçou e o beijou, todo mundo pode estar falando mal de você. Ele vai dizer, é o meu pastor. É o meu pastor. Eu não aceito alguém falar mal do meu pastor que me apacentou, que me ensinou. Porque hoje eu não tenho pastor para me ensinar. Tenho pastor para julgar, para bater. O pastor é aquele que pega a ovelha crua, ensina, visita, ora, compreende as ignorâncias da pessoa nova convertida. Esse é o seu pastor. Se alguém fala mal dele, você não vai aceitar, porque você deve a ele e a Deus a sua salvação, a sua conversão, o seu ensinamento que hoje você tem. Você ouviu deste homem. O cuidado que você tem para com a igreja, você aprendeu com esse homem. Se hoje eu amo, é porque eu fui amado. As perseguições, as calúnias que eu recebi, isto faz parte do meu pecado. Quem sou eu para julgar os meus irmãos, os pastores que já me humilharam, falaram mal de mim? Eu não sou juiz. Uma coisa eu sei, que eu amo a Cristo, porque Ele morreu na cruz do Calvário para salvar a mim. E eu amo meu irmão e a minha irmã, porque você custou o sangue do Cordeiro como a eu. Sabe por quê, minha irmã? Eu não sei qual é o meu lugar no paraíso, na eternidade. Mas se for ao seu lado, não importa que eu seja a parte mais baixa do corpo, assolado dos pés, se você seja o pescoço, não importa a posição. Importa que nós somos irmãos em Cristo. Fomos comprados pelo mesmo sangue. Vamos amar mais. Igreja, meus irmãos, devemos amar mais, abraçar mais, beijar mais, sem mais maldade, e odiar menos, falar mais do amor e viver, do que falar mais da vida dos outros. Ainda que seja humilhado, ame quem te humilhou e não humilha ninguém. Que não saia dos seus lábios, do seu coração, da sua boca, palavra que entristeça o coração de uma alma. Quando você vai entristecer um irmão, uma irmã, lembra que ele tem uma alma que custou o sangue do Cordeiro, alamassure canta, alamassure.
Como eu sofro quando fico sabendo que as minhas irmãs estão sofrendo. Tenho uma alma que custou o sangue do Cordeiro como a minha alma. Eu espero que um dia lá na glória receberemos a coroa da vida eterna. Eu não porque eu mereço, é pela misericórdia do Pai. Olha para as pessoas, os enfermos. Eu amo a minha irmã e o meu irmão. A minha irmã e o meu irmão estão cancerosos, está paralítico, com os rins parando, o coração parando, os nervos, o sangue. E eu prego a cura divina. Será que eu creio? Eu quero dizer, minha irmã, minha irmã, meu irmão, jovem, pastor, aonde estiver uma enfermidade no seu corpo, nas suas vistas, no seu coração, nos seus nervos, nos seus fígados, nos rins, diabetes, colesterol, rins parando, o câncer do útero, do ovário, da próstata, aonde estiver um mal desse, eu vou estar orando e te abraçando em Cristo Jesus e beijando com muito amor, porque eu sei que Deus, tudo quanto pedir ao Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo na oração, crendo receberá e tê-lo-á. Aonde estiver um enfermo, aonde estiver uma pessoa desviada, uma pessoa desenganada pela medicina e crê no poder da cura divina, estarei orando e Jesus Cristo vai curar agora. Um conselho para a igreja. Amém. Querido e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, esta é a tua palavra, meu Pai querido e amado, que foi pregada nesta tarde, meu Deus querido. Deus santo e amado, neste momento visita o coração da minha família. Oh, Jesus, cura minha companheira, tua serva de todas as enfermidades, da cabeça à ponta dos pés. Oh, Pai, cura minhas filhas, minhas netas, meus genros. Deus querido, cura a igreja, os pastores e obreiros. Cura essa irmã que está com câncer, Senhor, é com diabetes. Cura essa irmã que está com rins parados, Senhor. Cura, Senhor, essa irmã está com câncer, Senhor, no útero, no ovário, no seio. Cura esse irmão que está com problema um câncer no intestino, Senhor, na próstata, nos nervos, nos ossos. Pai querido, cura esse irmão e essa irmã que está com problema na coluna, Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor é maravilhoso, meu Pai querido, meu Pai celeste amado. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, cura esse irmão e essa irmã que está cego, Pai. Devolva as vistas, meu Pai. Levante-se paralítico para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Deus querido, salva essa nação, salva, Senhor, este mundo. Salva, Pai querido, o presidente, governador, prefeito, vereador, deputados estaduais, federais, o Senado, o seu juiz. Ó, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço encarecidamente, meu Pai, abençoa, Senhor, a igreja, abençoa cada vida, toda enfermidade em nome do Senhor Jesus. Pai querido, salva, Senhor, o adulto, a prostituta, o afeminado, o ladrão, o salteador, o drogado, o passador de drogas, Senhor, o macumbeiro, o macumbado. Salve esse estuprador, Pai querido, salva essa humanidade. Todas as enfermidades, toda obra de Satanás, eu repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, faça, Senhor, restaure esse casamento pela tua infinita bondade. Quantas famílias dentro da igreja desfazendo os casamentos. Pai, eu te peço as bênçãos em nome do Senhor Jesus. Querido Deus, toda enfermidade eu repreendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Oh, glórias. Meus amados e queridos irmãos, amamos mais
em o nome do Senhor Jesus Cristo. Abraçamos mais, beijamos mais e baldizemos menos, murmuremos menos, caluniemos menos, perseguimos menos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Minha irmã, quando você tiver que falar mal de mim, me abrace. Meu irmão, quando tiver que falar mal de mim, me abrace. Me beije. Eu sou servo do Senhor. Eu reconheço que eu sou pó e sou cinza, mas você é templo e morada do Espírito Santo. Eu te amo em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a igreja. Que Deus abençoe os irmãos e as irmãs. Que Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém.